Que bom estar de volta com a lição de número 7 agora, já estamos no meio do nosso trimestre. O tema é Provados pelo Fogo, é a lição da Escola Sabatina. É um prazer ter você conosco, alguns talvez pela primeira vez. Esse canal se compromete com você em fazer um resumo da lição da Escola Sabatina, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, semanalmente, alguma coisa ao ponto, objetiva, para que você possa ter subsídios para o estudo da sua lição e também para aqueles que são professores exporem suas respectivas classes de escola sabatina. A lição 7 trata de uma esperança indestrutível. Que esperança é essa? Essa esperança está baseada no caráter de Deus. E é justamente esse o tema desta semana, o caráter de Deus e o nosso sofrimento. Como que a nossa compreensão de Deus, do caráter de Deus, nos ajuda a manter a esperança em meio ao crisol. O crisol é o fogo da aflição, da provação, que nos testa, que nos prova a nossa vida. Na experiência de homens da Bíblia, a verdade do caráter de Deus aparece. Então, nessa semana, vamos analisar algumas histórias bíblicas, alguns personagens bíblicos que estão relacionados com essa questão de como eles viram o caráter de Deus. E o primeiro que aparece é um profeta do Velho Testamento, que é Abacuque. Se você ainda não leu, eu lhe desafiaria a ler o livro de Abacuque. São poucos capítulos, e aí você vai perceber a grandeza de Deus. A história de Abacuque é mais ou menos como eu relataria para você. Abacuque era um profeta de Deus, e ele fala com Deus no sentido de que o povo seu, o povo de Judá, estava apostatado, estava fazendo o que não devia, estava longe de Deus. E ele pergunta, quando é que o Senhor vai puni-los? Quando é que o Senhor vai executar a sua justiça quanto a eles? E então a resposta de Deus é um pouco confusa para Abacuque. Deus diz, não, eu vou fazer alguma coisa assim. Eu vou chamar os caldeus, os babilônios, para invadir, para fazer, para castigar esse pessoal todo. E Abacuque diz, mas Senhor, mas como? O Senhor vai usar o ímpio para punir o outro ímpio? Mas que coisa esquisita. Então, no capítulo 2, Deus fala com Abacuque. Deus diz, olha, Abacuque, você não deve se preocupar com essas coisas. Em outras palavras, é isso que Deus falou. Porque o justo, por sua fé, viverá. Isso pode ser traduzido também por sua fidelidade. E a fidelidade aqui, neste caso, não é exatamente a fidelidade do ser humano, mas é a fidelidade de Deus. Ou seja, se Abacuque confiasse em Deus, na justiça de Deus e no amor de Deus, ele iria entender essa situação, esse imbróglio todo do sofrimento, do pecado, da prosperidade dos ímpios e assim por diante, que às vezes nos incomoda. A gente está nesse mundo e a gente está preocupado às vezes com os outros. Olha, por que fulano vai bem, por que eu vou mal? Eu sou um dizimista fiel, eu sou um guardador dos mandamentos, eu sigo a Jesus e as coisas ruins me acontecem. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Essa é uma pergunta que já se tornou proverbial com o passar dos anos. Mas, amigo, irmão, pense que Abacuque descansou nas mãos de Deus. E quando você vai para o capítulo 3 de Abacuque, que é o final da sua história, Abacuque agora reconhece a soberania de Deus. Né? Já no capítulo 2 diz assim, o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, Abacuque 2:20. Esse é um verso muito significativo que mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas, o governo de Deus, e que no final Deus vai cumprir a sua palavra, a sua justiça com todos. E então, no capítulo 3, ele confessa a sua fé. Né? Aqueles célebres versos que ele diz, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que no curral não haja vacas, né? Ainda que tudo se estrague, eu ainda confiarei no Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é justo e porque Ele cumpre a sua palavra. Esse é o desfecho de Abacuque. Né? Nós também estamos numa mesma situação parecida com Abacuque. Nós estamos presos entre o mal atual, que está nos cercando, que nós o vemos, que nós o sentimos, que nós somos prejudicados por ele, e um mal maior, né, que vem ainda no tempo do fim, mas que no final Deus vai colocar, digamos, um ponto final nessa história toda. Né? Esse profeta se preocupava com o pecado, com a violência, mas Deus diz a ele, olha, isso aí vai piorar um pouco, porque eu vou trazer os babilônios, mas não se preocupe, no final o justo vai viver pela fidelidade de Deus, pela fé, Abacuque 2:4. Né? Bom,
esse é um personagem interessante para nós. Mas há um outro ainda mais, digamos, interessante e mais conhecido, que a lição traz, que é Jó. Ele perde tudo, ele está sofrendo, seus amigos falam e não convencem, seus amigos às vezes mais complicam as coisas, isso é muito comum, mesmo hoje quando alguém perde um ente querido, quando alguém perde tudo, quando alguém está com uma doença terminal, às vezes as pessoas vão falar tentando consolar e mais atrapalham do que ajudam. Às vezes é melhor ficar calado do que falar, né? Mas nesse caso, o caso de Jó foi interessante. Deus não aparece na história de Jó à medida que o tempo passa e que o sofrimento cresce na vida de Jó. Só lá no capítulo 38, Jó tem 42 capítulos, só no 38 é que Deus fala. Mas é interessante que Deus não responde objetivamente ao sofrimento e aos questionamentos de Jó. Ele simplesmente se apresenta como um Deus poderoso, criador e mantenedor do seu universo todo. Em outras palavras, Deus está dizendo a Jó: eu, como Criador, sou também o seu Redentor, eu sou o seu preservador, eu sou aquele que cuida de você. Então, você está passando por um momento difícil, Jó? Não se desespere, você é meu. É isso que Deus está dizendo para Jó. Jó não teve uma resposta de Deus, ele teve Deus, e isso bastou para ele. Então, isso revela algo do caráter de Deus, do seu poder criador. Jó, na verdade, ele não tinha respostas, mas ele tinha Deus que era a resposta. E quando você vai para o final do livro, você compreende exatamente isso, né? Um terceiro personagem, um terceiro texto que o autor da lição explorou nessa semana, sobre essa relação entre nós e Deus, conhecendo a Deus, conhecendo o caráter de Deus, nos permite ter resiliência e força para suportar o sofrimento e para vencê-lo, é Isaías 41:13, que diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, ele diz: não tema, eu o ajudarei. Uma coisa, a gente entende, é Deus conduzindo o mundo, conduzindo o universo. Outra coisa é Deus nos tomando pela mão. Então, esse Deus do macrocosmos, é o Deus que comanda o mundo, é também o Deus do microcosmos, que somos nós, eu e você. Então, uma coisa é Deus conduzindo o macro, o mundo. Outra coisa é Deus nos tomando pela mão e nos conduzindo. E é exatamente isso que Isaías 41:13 está dizendo. Isso nos traz segurança e força. O quarto personagem que aparece na nossa lição é Jeremias. Em Jeremias 29, Deus traz esperança para o povo que estava sofrendo lá no cativeiro de Babilônia, né? E há 3 formas dele trazer conforto para o povo. Primeiro, através de Jeremias 29, você pode reler esse texto depois, Deus continuava a protegê-los apesar do mal que eles estavam passando. É muito comum a gente, às vezes, quando está passando por uma provação, até negar a existência de Deus. O sofrimento, às vezes, faz isso. Mas ele está dizendo assim: mesmo no seu cativeiro, mesmo no seu sofrimento, eu vou estar com você, estou protegendo você. Segundo lugar, o texto de Jeremias mostra que mesmo no cativeiro, mesmo no sofrimento, o povo iria sentir a atuação de Deus através deles. Ele diz assim, vocês devem orar, Jeremias 29:7, vocês devem orar pela paz da cidade. A cidade onde eles estavam era Babilônia. Se eles tiverem paz, os babilônios, vocês também vão ter paz. Ou seja, aqui Deus diz: vocês estão lá, vocês já estão cativos, façam o seu melhor que eu vou ajudá-los a vocês terem paz e uma relativa tranquilidade. Que foi o que aconteceu de fato, né? Em terceiro lugar, essa esperança trazida por Deus através do profeta Jeremias ao povo no cativeiro da Babilônia, é que Deus também disse o seguinte: olha, e todo esse sofrimento vai ter um tempo, haverá um tempo. Ele fala de 70 anos para o fim do cativeiro. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Deus diz: bom, você está sofrendo, mas fique firme, porque isso tudo vai terminar. Nós temos que entender que na nossa vida há dias escuros, há dias sombrios, há dias difíceis, mas há bons dias, há dias maravilhosos, há dias abençoados. E o melhor de tudo é que Deus determinou um dia em que todo o mal vai acabar. É nisso que cremos, é isso que nos fortalece.
E o quinto episódio aqui desta série da semana sobre o caráter de Deus e o sofrimento, e nossa reação ao sofrimento, está no livro de Hebreus. Em Hebreus 12, nós temos a resposta a 3 perguntas sobre a disciplina que vem através do sofrimento, que nos aperfeiçoa. E a primeira pergunta que nós podemos fazer ao texto de Hebreus 12 está como resposta em Hebreus 12, verso 5. Qual é a fonte da disciplina? Interessante o texto bíblico de Hebreus 12, 5, diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Então, é duro a gente entender isso, mas muitas vezes a fonte da disciplina, como diz o texto, vem de quem? Do Senhor, né? Para nos ajudar, para nos aperfeiçoar. Segundo, como devemos reagir à disciplina? Segundo Hebreus 12, 5 também, ele diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Ou seja, disciplina é para correção, disciplina é para educação, disciplina não é apenas para machucar. Né? Ele diz assim: recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Bom, o filho que não é disciplinado pelo seu pai é o sujeito que vai se dar mal na vida. Né? Então, Hebreus 12 mostra como devemos reagir à disciplina. Devemos receber a disciplina como disciplina. E disciplina é para educação, não é para sofrimento apenas. Né? Agora, em terceiro e último lugar, Hebreus mostra qual é o objetivo da disciplina. Então, ele diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. É claro, ninguém gosta de ter alguma coisa restrita na sua vida, né? Mas sim de tristeza, ele diz. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12, verso 11. Olha que versos preciosos. Por favor, releia o texto de Hebreus 12 para você se aprofundar nesta lição tão importante, né? Para concluir, eu trouxe de novo um texto que me parece ser relevante nesse contexto da lição dessa semana, né? O texto diz assim: na experiência de todos, olha só, talvez você esteja passando por isso, surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento. Dias em que só predomina a tristeza e é difícil crer que Deus é ainda o bondoso benfeitor dos seus filhos na terra. Olha que texto firme, não? Dias em que o dissabor mortifica a alma, de maneira que a morte parece preferível à vida. É então que muitos perdem sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida, ao cativeiro da incredulidade. Pudéssemos, diz a autora, em tais ocasiões, discernir com intuição espiritual o significado das providências de Deus, veríamos anjos procurando salvar-nos de nós mesmos. Olha que verso forte. Esforçando-se por firmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos, e nova fé, nova vida jorrariam para dentro do ser. Profetas e Reis, página 94. Olha que texto tremendo. Reparta esse texto com seus alunos. Talvez muitos possam estar passando por uma provação muito dura, muito difícil. Talvez alguns estão a ponto de desanimar. Esse texto é muito esclarecedor e muito animador. Fez bem a mim? Faz bem a você, fará bem aos seus alunos também. Um abraço. Semana que vem a gente se reencontra por aqui no canal Classe Professores. Continue prestigiando, continue assistindo e continue divulgando aos seus amigos, aos seus irmãos. Um abraço e até lá.